Irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, eu louvo a Deus por essa oportunidade. E eu já vou para casa com essa palavra que o Levita aí soltou. Como para mim, nem para se desviar, né? A gente presta. Às vezes a gente entra em conflitos e guerras com Deus, né? Mas, como disse aí, né, o apóstolo Paulo, prisioneiro de Cristo. Foi lido aqui, dito acerca dos fatos ocorridos, né, no mundo que todos nós estamos sabendo. Tudo isso, irmão, que está acontecendo, eu me arrisco a falar algo para você nessa noite. Isso é fruto da falta de fé de uma mulher chamada Sara. Tudo isso é consequência da falta de fé e da incredulidade acerca da promessa na vida de Abraão. A promessa era para Abraão, a promessa era sobre a vida de Abraão. Todos nós sabemos o contexto. E Sara tentou dar aquela ajudinha a Deus. E Deus não desprezou o fruto chamado Ismael. E todos nós sabemos que Ismael tornou-se grande até os dias de hoje, aonde Irã faz parte e descendência da raiz de Ismael. E a guerra entre as descendências de Ismael com Israel não é novidade. Isso já é de muito tempo, de muitos anos atrás. Mas eu não quero me prender dentro desse contexto, porque Jesus disse que quando a gente chegar ao ponto de ver guerras, rumores de guerra, Jesus disse: isso ainda não será o fim. Ou seja, Jesus abre um período de tempo para a igreja olhar para Israel, porque Israel, irmão, é o termômetro de Deus. Israel é a figueira onde nós devemos olhar e observar os fatos que acontecem lá. E eu e você, que pela graça de Deus, somos chamados também de Israel de Deus, chegarmos ao ponto de nós nos prepararmos para o encontro com Cristo. Amém? Convido você a se colocar de pé uma vez mais, por favor. Eu quero louvar a Deus, irmãos, porque esta última canção confirmou aquilo que eu quero trazer para a nossa meditação rápida e breve, que se encontra no livro do profeta messiânico, Isaías, capítulo de número 6. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 6, vamos ler o verso 1. Eu gosto de pregar aqui, irmãos. Eu gosto porque aqui eu me sinto em casa, o pastor me dá água com gás. Glória a Deus. Ele me dá logo 2 garrafas, irmão. Aleluia. Não é só uma, não, é 2. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu gosto de ver os obreiros aqui bem vestidos. Aleluia. Tinha um aqui que nem Salomão. Cadê ele? Está lá atrás. Aquele blazer dele ali, no mínimo, ali deve ser uma pele de cordeiro, lá do Egito. Glória a Deus. Teve um aqui que veio, cadê o varão? Tem um sapato que tem até parece ouro pintado. Meu Deus do céu. Eu fico, digo, Jesus me dá graça. Glória a Deus. Tem um obreiro que vem, irmão, com um terno verde, igual do pastor. Eu digo, Jesus do céu, os crentes que são... Aleluia. Louvado seja Deus, né, varão? Vem Salomão com toda a sua glória. Você reparou no levita que cantou aqui, o último? Está aqui ele, ó. Aleluia. Se Deus viesse para mim e dissesse: filho, você tem direito a 2 pedidos. Primeiro, eu pediria todo o dinheiro, a riqueza de Bill Gates. Segundo, a beleza dos obreiros que tem aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga para ela: te alegra. Diga: te alegra. Aleluia, porque tu está na casa de Deus, irmãos. Aleluia. Eu observei, eu gosto de chegar cedo, irmão, no culto. Eu gosto de cultuar a Deus, irmãos. Eu não gosto só de pregar, eu gosto de cultuar a Deus. Eu gosto de chegar cedo, eu gosto de participar, eu gosto de sentir o culto. Está entendendo, irmão? E eu entro na guerra com Deus. Deus, o que eu prego, o que eu falo,
Aí Deus vai direcionando a mensagem. E eu observei que alguns que estavam, vou dizer qual lado, mas tinha um lado aqui, irmão, que parecia que os irmãos estavam longe. Aleluia, desapercebidos. Aí volta para casa da mesma maneira que chegou. Você nessa noite está proibido de ficar de boca fechada. Pastor, mas eu não estou sentindo nada. Quem disse que precisa sentir para dar glória? Não tem que sentir não mesmo. Aleluia. Glorifica primeiro aqui para depois sentir, irmãos. Aleluia. O reino dos céus se movimenta acerca da tua atitude, da tua ação aqui embaixo. Amém ou não amém? Então vamos para a leitura da palavra. Isaías capítulo 6, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, olha a canção do final aí, ó. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Toma seu assento nessa noite, glorificando e exaltando ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos, esse texto, esse sermão de Isaías, no capítulo 6, é um sermão profético, aonde nós observamos o profeta sendo comissionado, purificado, passando por um processo com Deus. É interessante que o capítulo de número 6, ele vai começar não muito bom. Você vai ver que o que nós acabamos de ler, ele vai declarar dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias. Que ano foi esse? Segundo as histórias, acerca do ano de 739 a 740 anos antes de Cristo, foi a data que marcou a passagem da idade de ouro, de vigor espiritual em Judá. Até o dia em que o rei pecou, até o dia em que o rei cometeu um pecado que marcou o seu ministério, marcou o seu reinado, marcou a sua vida para sempre. Não só a sua vida, mas a vida do povo de Judá. Foi o dia em que o rei Uzias deixou de exercer a sua função para exercer a função de sacerdote. Segundo o que se lê acerca da história desse rei, o que levou ele à morte foi acender incenso no altar. Foi fazer algo que era para sacerdote fazer. E isso lhe trouxe certas consequências. Que consequências foram? Ele foi cometido de uma lepra que o levou à morte. Segundo a tradição judaica, Uzias não era simplesmente só um rei, mas Uzias ele tinha um certo grau de parentesco com Isaías. E o que Uzias era para Isaías? Uzias era um certo primo de Isaías. Então, no período em que Uzias reinava, a Bíblia, a história conta que foi um período em que trouxe muito sucesso para Judá. O período em que Uzias estava reinando
foi um período que trouxe muito benefício a Judá. Para nosso termo de conhecimento, olhe para cá para você entender. No período em que Uzias estava reinando, existia um profeta. E o nome desse profeta chamava-se Zacarias. E todas as visões que Deus dava a Zacarias, Zacarias passava para o rei Uzias. E Uzias fazia tudo aquilo conforme Deus dava direção a Zacarias. Sabe o que é que eu aprendo dentro desse texto? É que um dia Zacarias morre. E agora Uzias está sem profeta do lado para o direcionar. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Eu abro um parêntese. Eu vejo em Uzias tipo de pessoas que só sabem servir a Deus no período em que existe profeta A, profeta B do lado para direcionar. A partir do momento em que esse profeta sai do lado, ele perde o foco, ele perde a direção, ele não sabe como adorar, não sabe como servir, ele perde totalmente a direção. Foi o que aconteceu com Uzias. Depois em que Zacarias morre, Uzias vai fazer o que não era para fazer, que é queimar incenso no altar. Tem pessoas que só servem a Deus com empurrão do lado. Tem pessoas que só servem a Deus com alguém do lado, estendendo a mão e puxando. Porém, se um dia alguém deixar de empurrar, ele não sabe como cultuar, ele não sabe como adorar, ele não sabe como servir. Mas eu louvo a Deus que essa igreja é diferente. Essa igreja, independente das crises, dos problemas que estão passando, sabendo que aí existe uma semana de guerra e luta, vieram no culto dessa noite para adorar e servir ao Senhor. Se tem alguém vivo nessa noite dessa maneira, levanta a mão direita, reage a essa palavra, com glória a Deus e aleluia. Uzias era ovacionado pelo povo, Uzias era respeitado pelo povo, o povo era próspero, o povo tinha segurança em Judá, não havia crise nenhuma, o exército era bem armado. Uzias era referência para Isaías e para o povo de Judá. Sabe o que é interessante, querido? Os olhares de Judá estavam voltados para Uzias. A esperança de Judá estava voltado para Uzias. Aleluia. Até o dia em que Uzias morre. Quando Uzias morre, a cadeira de Uzias agora está vazia. O trono da terra está vazia. A esperança do povo de Judá desceu abaixo juntamente com Uzias. A esperança de Isaías agora já não tem mais no seu coração esperança nenhuma. O que brota no coração de Isaías é o luto, é o desespero, é o medo. O que corre agora dentro do coração de Isaías é a pergunta: o que será de nós? O que será de mim? A nossa esperança acabou, cessou, o trono está vazio. Meu Deus, aleluia. Sabe o que é que Isaías vai fazer? Isaías pega esse luto, Isaías pega essa crise, esse problema. Ele não vai para as redes sociais. A Bíblia, a história garante que Isaías pega este luto e ele vai para dentro do templo chorar. Isaías está sem esperança, mas ele vai para dentro do templo, carregado de problema, vestido de luto, sem esperança. Mas o importante é: Isaías está no lugar certo, na hora certa, diante de um Deus que pode resolver o seu problema. Sabe o que é que eu aprendo aqui, igreja? Todos nós temos problemas e dificuldades, mas existe aquele problema, aquela dificuldade que quer arrancar, tirar a nossa paz. Eu te digo nessa noite, faça como Isaías: corre para o templo, corre para dentro do templo, aleluia, porque foi dentro do templo, aleluia, que o
os olhares carnais de Isaías se fechou e os olhos espirituais se abriram. Eu vou repetir de novo para você entender. Foi dentro do templo que os olhares carnais de Isaías se fechou e os olhares espirituais se abriram. Eu estou todo arrepiado aqui nessa noite para dizer que é dentro do templo que os nossos olhos espirituais se abrem. Não é nas redes sociais, não é na frente da televisão, é dentro do templo que os meus olhos se abrem. É quando eu entro para adorar. Isaías se ajoelha diante de um Deus que ele ainda nunca se relacionou. É diante desse problema que Isaías agora ele tem a sua visão transformada. É dentro do templo, aleluia, em Jerusalém. O Senhor concedeu, deu a ele a visão transformadora da sua glória. E assim lhe assegurou a Isaías, aleluia, que diante de um caos da terra, dizendo: ainda tem vitória, ainda tem esperança. Sabe o que é que eu aprendo aqui, igreja? A minha e a tua esperança, ela não está no Donald Trump. A minha e a tua esperança não está em Lula nem Bolsonaro. A minha e a tua esperança, ela não vem da Câmara Municipal. Mas a minha e a tua esperança, a esperança da igreja, está em Yeshua Mahashia, Jesus Cristo, o Messias. A cadeira dos homens na terra te frustram. A cadeira dos homens na terra te decepciona. Quando tu colocar os teus olhares e a tua esperança nos homens da terra, pode te preparar. Você vai ser frustrado, você vai ser decepcionado. Mas se tu entrou nessa noite, não olhando para o que o homem tem para te oferecer, mas olhando para Deus, olhando para o trono da glória, você vai sair daqui com a tua resposta nessa noite. Isaías agora está diante de dois tronos: o trono terreno e o trono da glória. O trono da terra trouxe a ele frustração. O trono da terra trouxe a ele luto, choro, pranto. Mas agora ele está diante do trono que está ocupado. O trono da terra está vazio, mas o trono dos céus está ocupado. Sabe o que é que Deus está dizendo para Isaías? Isaías, aleluia, enquanto tu olhar para o trono da terra, tu vai te frustrar, te decepcionar. O trono da terra é abalado, passa por caos e crise, mas o trono dos céus é isso que você está vendo. É serafim voando para tudo quanto é lado e dizendo: santo, santo, santo. Enquanto o trono da terra está chorando o luto e a perda, o trono do céu está se alegrando, dizendo: santo, manaca. Eu estou todo arrepiado aqui nessa noite. Se tu não está sentindo Deus, te liga com esse trono, porque Deus me trouxe aqui para dizer: ainda tem esperança para tua casa, para tua família. Aleluia! Escute, dentro desse contexto, Israel, Judá, vivia pelo menos 3 tipos de crise. Quantas crises? 3 tipos de crise. Israel, redobre sua atenção nessa noite. Israel, diante desse contexto de um trono vazio, Israel vivia 3 tipos de crise. A primeira crise que Israel, Judá, estava passando era a crise política. Olha para alguém que está do teu lado, diga: crise política. A pergunta que não quer calar: se nós olharmos para a sociedade com os olhos de Isaías, nos dias de hoje, qual esperança a política ia trazer a nós? Nenhuma.
Qual esperança os políticos, os homens, as autoridades da terra pode nos dar? Nenhuma esperança. Sabe por quê? Porque o que o homem fala, ele não cumpre. Mas aquilo que Deus fala, pode passar o céu e a terra, mas a sua palavra não volta mais atrás. Eu vou falar de novo. O médico diz não tem jeito, Jesus diz tem jeito. Aleluia. O macumbeiro diz vai morrer, Jesus diz vai viver. Esse Jesus, sabe por quê, irmão? Jesus vai sempre na contralógica da humanidade. O homem diz que acabou, Jesus diz aí está começando. Ai, irmão, se alegra nessa noite, desfaz essa cara emburrada da glória a Deus. Aleluia. Se eu fosse olhar para a opinião do homem, não, mano. Então a primeira crise é a crise política. Sabe por quê? O tão amado, estimado rei Zias, aleluia, estava morto. Ele foi um rei que trouxe muitos benefícios à nação de Judá. Principalmente o quê? A prosperidade financeira e a segurança contra os inimigos. Onde é que eu vejo isso? Se você quer ver isso, 2 Crônicas, capítulo 26, do verso 1 ao 23, você vai ver essa história. Que quando o rei estava vivo, ele trouxe prosperidade financeira, segurança contra os inimigos. Quando ele estava vivo. Agora, quando está morto, não tem mais prosperidade, não tem mais segurança. Financeiramente, tudo que Israel, Judá plantava, não colhia. Por quê? Porque os inimigos entravam e ceifavam tudo. Por quê? Porque não tinha mais armamento adequado para o povo. A segunda crise que Israel, Judá passou foi a crise social. A primeira crise é política. A segunda crise é a crise social. Nos dias do profeta Isaías, havia exploração dos ricos sobre os pobres, homicídios, injustiça nos tribunais, violências e etc. E o pior que tudo isso acontecia, era cometido por aqueles que se diziam ser povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus havia se corrompido. O povo de Deus havia se entregue às injustiças da vida. Hoje, olhe para cá. Se você olhar para a sociedade política, você não consegue ter esperança. Se você olhar para a sociedade que nós estamos vivendo, as injustiças sendo feitas, quantas injustiças você observa nos jornais, e que te traz até mesmo um sentimento de raiva, ira, que se você disse eu fosse juiz, ainda bem que você não é. Injustiças que clamam na sociedade, porque a crise que nós estamos vivendo, irmão, a mesma crise que Judá passou, nós estamos passando. Crise política, crise social, a sociedade está indo de mal a pior. A terceira e última crise, essa é a pior de todas. Que crise é essa, pregador? É a crise espiritual. Essa crise, ela não é voltada para o bêbado. Essa crise não é voltada para o drogado. Essa crise ela é voltada para nós que estamos aqui. É voltada para nós que declaramos que Cristo é a salvação. Essa crise é espiritual. Olha para cá. Israel, dentro desse contexto, pastor, Israel havia se afastado de Deus, trocado o Senhor por ídolos. Os pecados do povo eram tão graves e numerosos, irmão, que o Senhor chega a chamá-los, ele sabe de quê? Sodoma e Gomorra. Aonde é que está isso? Aleluia!
em Isaías capítulo 1, versículo de número 10, você vai ver Deus dizendo que o povo é pior do que Sodoma e Gomorra. E o que nós estamos vivendo na sociedade nos dias de hoje, na crise espiritual que nós estamos vivendo, irmãos, as leis estão sendo levantadas, tudo contra a palavra de Deus, tudo para afrontar e denegrir a santidade de Deus. E nós, a pergunta que não quer calar: o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Crise política, crise social e a crise espiritual. A crise espiritual é aquela crise onde o crente não quer mais adorar, o crente não quer mais buscar, não quer mais servir. Esfriou. Meu Deus. Já não tem mais o sentimento para adorar. Eu sou da época em que as irmãs levavam para a igreja o lencinho das irmãs do cocô. Eu tenho visto as redes sociais, eu tenho dito à minha esposa, as mensagens nos altares mudou. São só mensagens que Deus vai te honrar, Deus vai te dar. Você está sendo humilhado e Ele vai te exaltar. Mas a pergunta que não quer calar, irmãos, diante de tudo isso que você tem visto nas redes sociais, guerras, rumores de guerras, o que é que nós queremos ainda dessa terra? Aleluia! Fala, Senhor! O que é que você quer ainda dessa terra? Glória a Deus! Irmãos, eu não quero ser radical, mas eu estou dentro da Bíblia, e dentro da Bíblia diz que é daqui para pior. Se Jesus disse: se vocês virem guerra, rumores de guerra, Jesus está dizendo ainda não será ouvido. Em outras palavras, Jesus está dizendo: é daí para pior. Certa feita eu fui falar isso numa igreja. A pastora dessa igreja pegou o microfone e disse: está repreendida essa palavra. Eu só comigo: está repreendendo a própria palavra de Jesus, porque não conhece. Diante de todas essa crise, olha para cá, já vou encerrar. Em uma época como essa, marcada, cheia de crises, Deus havia separado um homem. Você deu glória muito fraca. Em uma época como essa que nós estamos vivendo, cheio de crises, Deus separou um homem. Aleluia. Deus tem separado uma mulher. Deus tem separado um homem. Cadê esse homem nessa noite? Cadê essa mulher nessa noite que Deus tem separado? Diante deste caos, se vem aqui nessa noite, levanta a mão e dá glória. Deus separa Isaías para quê? Para ser o seu porta-voz em um povo rebelde e obstinado. Deus levanta e separa Isaías para quê, irmão? Para pregar ao povo rebelde. Eu entro nessa noite um pouquinho na mensagem que já vou encerrar. Não vou me prolongar muito. Quando Isaías está diante desse caos, dessa crise, vai para o templo orar, Deus abre a sua visão. E é diante desse contexto, olha para cá, foi diante deste período, deste ano, que Isaías vai declarar e vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, vírgula, Isaías vai dizer: eu vi. Ninguém contou para Isaías não, ele viu. Existe uma grande diferença de você ver alguém pecar ou saber que alguém pecou. Porque quando você sabe de algo, ainda gera sombra de dúvida. Mas quando é algo que você está vendo, presenciando, não tem dúvida nenhuma. Então, diante desse caos, dentro do templo, Isaías está dizendo: eu vi. Olha para cá, como lindo é. Eu quero verbalizar aqui algum texto, alguns verbos para você entender. Redobre sua atenção, por favor, para você dar glória. Olha aqui para mim, uns minutinhos só.
essa expressão, eu vi. Isaías está dizendo, eu vi, está na sua Bíblia. Essa expressão, eu vi, no verbo hebraico, significa, sabe o que, irmão? Ra. E o que quer dizer Ra? Significa aparecer, apresentar-se, olhar um para o outro ou estar de frente. Isaías está dizendo, aleluia, alguém ficou de frente para mim, alguém apareceu para mim. Eu não estou diante de um trono vazio, eu estou diante de um trono ocupado. Deus está dizendo para essa igreja, você não está diante de um trono vazio, você está diante de um trono ocupado. Escute, essa mesma visão João teve lá na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 4, verso 2. A mesma visão de alguém no trono sentado, a mesma visão que João teve, Isaías agora está tendo e declarando e dizendo, ele apareceu, ele se apresentou. Ele se apresentou. Ele está de frente para mim e eu estou de frente para ele. Isaías está dizendo, olha aqui para mim, eu não estou mais diante de uma cadeira vazia, eu estou diante de uma cadeira, de um trono agora ocupado. Isaías está dizendo, em outras palavras, tem alguém lá. Quem morreu foi o homem da terra, mas o dos céus está lá. Então quando Isaías diz, eu vi, é alguém que está olhando um para o outro. Isaías vê ele e ele vê Isaías. Aí o texto continua dizendo, eu vi, aleluia, o Senhor assentado, olha para cá, assentado. Essa expressão assentado, olha aqui, se não der glória, eu vou embora andando para Jurema. Aleluia. Isaías está dizendo, eu vi o Senhor assentado. Diga comigo, assentado. Desse jeito ninguém está sentado. Diga assentado. Aleluia. Essa expressão assentado no hebraico significa Yam Shabi. E o que quer dizer, pregador? Yam Shabi no hebraico significa habitar, permanecer, morar. Aleluia. Isaías está dizendo, eu estou diante de alguém que está sentado, que mora lá, nada tira ele de lá, crise nenhuma para ele lá, ele está lá, ocupando. Ele está lá agora, olhando para nós nessa noite. Ele está lá agora, ele sabe o teu nome, ele sabe a tua crise, ele sabe o teu problema. Eu, se eu fosse você, eu adoraria ele. Ele está lá agora. Isaías diz, eu vi, se apresentou, está de frente para mim, assentado, ou seja, ele permanece lá, ele habita, ele mora lá. Em um alto e sublime trono. Diga comigo, trono. Diga trono. Irmão, eu amo palavra. Eu disse para o pastor, hoje eu vou, pastor, aleluia, pregar a Bíblia. Aleluia. Nem que terminamos 10 horas. Aleluia, estou indo embora mesmo para Santa Catarina. Aleluia. Vai para cá. Diga comigo, trono. Diga trono. Essa palavra trono no hebraico significa quis sai. O que quer dizer quis sai, pastor? Significa assento de honra, cadeia, dignidade real, poder, autoridade. Aleluia. No Salmo de número 103, o verso de número 19 vai dizer, nos céus o Senhor estabeleceu
trono. E o seu reino, aleluia, e o seu reino sobre tudo. A Isaías está dizendo, esse trono está cheio de poder, autoridade, dignidade real. Isaías está dizendo, aleluia, alguém que está lá, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem dignidade. Irmão, eu amo esse Deus. Aleluia. A Isaías está vendo. Isaías está contemplando essas maravilhas. Olhe para cá. Aí no verso de número 3, ele vai ouvir uma canção. Primeiro ele vê, depois ele ouve, para por último sentir. Vou falar de novo. Primeiro ele vê, depois ouve, para depois sentir. Tem gente, profeta, que quer sentir primeiro, aleluia, quer fazer tudo ao contrário, quer sentir primeiro para depois adorar, para depois ver, não, aleluia. Isaías primeiro vê, sente, e o que? Adora. No verso de número 3, ele vai ouvir uma canção, ele vai ouvir o linguajar, o idioma dos céus. E que idioma é esse? Isaías vai ver que os serafins estão de frente um para o outro. Ai, irmão, se tu não pegar isso aqui, eu vou embora. Fica de pé aí, serafim. Aleluia. Se tu não pegar, eu vou embora. Olha para cá. Irmãos, escuta. Os anjos, a imagem que eles tinham ali, os serafins, é como cristal, espelho, que entre eles havia concordância, e entre eles havia a imagem de Deus. Então, se um olhasse para o outro, não ia ver anjo, ia ver o quê? A imagem de Deus. Ou seja, eu sou um serafim e ele é também. Então, um serafim olhando para o outro, vai enxergar quem? Deus. É por isso que eles clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo. Não é praga, eles estão dizendo, sabe o quê? Kadosh, 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 Kadosh. Ele é Kadosh daqui, ele é Kadosh de lá, ele é Kadosh daqui, ele é santo de lá, ele é santo de lá, ele é Se eu olhar para o meu irmão pela aparência, eu não vou adorar, eu vou murmurar. Mas se eu olhar para o meu irmão e ver a imagem e semelhança de Deus, eu vou na glória, eu vou na glória. Isaías no capítulo 6, ele quebra todos esses profetas do dia de hoje. Vou repetir. Isaías no capítulo 6, ele quebra no meio todos esses profetas do dia de hoje. Sabe por quê, pastor? Primeiro, Isaías não está vendo um filme. Não é algo que falaram para ele, é algo que ele está vendo a olho nu. Ele está vendo Deus, ele está vendo a glória de Deus. E quando ele vê a glória e ouve o linguajar do céu, eu não vejo Isaías indo para as redes sociais dizendo, Deus me revelou, eu sou profeta, Deus me apareceu. Eu não vejo Isaías assim. Sabe como é que eu vejo Isaías?
dando um grito de desespero, dizendo: ai de mim! Mas Isaías, tu tá vendo a glória, não interessa, ai de mim! Isaías, tu tá ouvindo glória, ai de mim! Um grito de lamento e desespero, ai de mim! Talvez, se Isaías tivesse amigos pregadores como nos dias de hoje, talvez alguém diria para ele: Isaías, te alegra, rapaz, Deus te deu essa honra de tu ver e ouvir. Aí ele responderia, dizia: ai de mim, ai de mim. Por que, Isaías? Porque sou um homem de lábios impuros. Isaías está dizendo: o meu linguajar não condiz com o linguajar dos céus. E além disso, eu habito no meio de um povo que tem o mesmo linguajar que o meu. Talvez alguém gritasse no céu e dissesse para Isaías: agora, Isaías, como os serafins. Isaías responde dizendo: eu sou um homem, ou seja, eu sou uma criatura humana, com os lábios impuros. Eu não posso glorificar, eu não posso adorar. Aí alguém do céu talvez diz: se o problema é os lábios, se o problema é os teus lábios que te impede de adorar, olha, manda a caceta. Se o problema é os lábios, peraí, Isaías, olha, manda a caceta. O anjo vai voando até o altar com uma tenaz, pega uma brasa viva e coloca nos lábios de Isaías. É o anjo dizendo: agora, Isaías, purificado nos teus lábios, prepara uma canção, meu filho, aí. Escute, já vai encerrar. Aleluia. Escute. Isaías, no verso de número 5, ele vai dizer o quê? Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem. Essa palavra homem está apontando para a criatura humana. Isaías está dizendo: eu sou uma criatura humana. Isaías, irmão, sabe o que a glória de Deus faz? Olha para cá. A glória de Deus, ela constrange o homem. Homem não tem poder de constranger homem nenhum, mas o que constrange o homem é a glória de Deus. Escute, o que faz você sair do teu lugar e dobrar o joelho aqui não é a minha fala, a minha pregação, mas é a glória de Deus. Escute, é por isso que a canção diz: quem um dia já pisou no santo dos santos jamais sabe viver em qualquer outro lugar. Eu encerro aqui, escute. Eu encerro aqui. Isaías, ele, dentro desse contexto, ele reconhece
que o idioma dele é impuro perto do idioma dos céus. Ele passa pela purificação. O anjo tira as brasas vivas. Olha para cá. Se tu não pegar agora, irmãos, pode preparar a corrente da bicicleta aí que eu vou andando. Escute. O anjo tira brasas vivas. Diga comigo, brasas vivas. Diga brasa viva. A brasa é viva ou morta? Olha para cá, sabe por que ela é viva? A palavra brasa viva significa hitzpal, que quer dizer o quê? Pedra incandescente. Mas é qualquer pedra? Não. É aquela pedra que serviu de travesseiro para Jacó. É aquela pedra que Jesus disse para Pedro: sobre esta pedra. É a pedra, aleluia, que os edificadores rejeitaram. Que pedra é essa? É a pedra que destruiu a estátua de Nabucodonosor. Quem é essa pedra? É Cristo. 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 Foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, e dá valor. Eu quero de volta, eu quero ir. E põe teu azeite em grado, restitui e leva minhas águas tranquilas e refrigera minha alma. Recito. Ele está na casa. Recito. A pedra incandescente está acesa nessa noite. Ele quer purificar a tua vida. Os planos que foram embora, abre o coração, sonho que se perdeu, e o que era festa e agora tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, chega a favor. Eu quero de volta, eu quero sabe, e vou teu azeite. E leva minha
Isaías passou pelo processo de preparação. Para ele ouvir o que enviarei, primeiro ele teve que ver. Depois ele ouve a adoração. Escute, olhe para cá. Depois que a pedra incandescente toca nos seus lábios, a vida de Isaías não foi mais a mesma. Isaías sai do templo com uma outra visão, um outro linguajar. Isaías sai do templo transformado. Por quê? Porque foi dentro do templo que a glória de Deus o constrangiu. Talvez nessa noite a glória de Deus está te constrangindo a alguma coisa. Olha para cá. Depois de tudo isso, Isaías, antes de sair do templo, ele vai ouvir uma voz, um clamor dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, como um voluntário, vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Só faz missão quem um dia esteve na sala do trono da glória de Deus. Só prega com ousadia, só adora com ousadia quem um dia esteve na sala da glória de Deus. Talvez a sociedade, alguém da tua casa, olhe para a tua aparência e te despreza, porque não consegue ver como a glória te vê. E diante dessa mensagem, debaixo desse clima, Deus quer transformar a tua visão e a tua vida. Eu não estou te chamando para se tornar um mero religioso, colocar um saião ou um terno. Eu estou te chamando para o confronto do altar. Porque o altar confronta para transformar. Se o Deus do altar está te constrangindo nessa noite, se você sentir no teu coração, Isaías não teve vergonha do que iriam pensar dele. Isaías não se importou com o que os amigos iriam pensar dele. Isaías queria a solução para o seu problema. E nessa noite eu quero fazer um convite para você. Escute, de que se você tiver a mesma ousadia de Isaías, sair do teu lugar e vir diante deste altar, se render ao Deus deste altar e dizer: Senhor, eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. Mas, Senhor, os meus lábios, o meu defeito, o meu problema é esse, eu quero mudar nisso. Foi o que Isaías disse para Deus: Deus, os meus lábios impede de eu pregar, impede de eu adorar. Isaías expôs o seu problema a Deus, e Deus entregou a solução. Nessa noite eu quero te convidar a sair do teu lugar. Pastor, eu quero me reconciliar. Um dia eu preguei, um dia eu adorei, um dia eu fiz algo e hoje eu estou fraco. Sai do teu lugar. Não se importa o que a vizinha, o vizinho vai olhar e pensar. O importante é o que Deus pensa ao teu respeito. O Espírito de Deus fala no meu coração que ainda tem mais pessoas para vir. Ainda tem mais pessoas para vir. Ele é calavaçumicandarábia. Talvez seja a tua última oportunidade. Deus conta contigo, Isaías. Deus conta contigo, Isaías, da última hora. Ele é calavaçumicandarábia. Ei, eu vou deixar você adorar enquanto tu quiser. Roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. E creia, porque o poder que o clamor pode ressuscitar. E restitui, eu quero
igreja estava toda em peso, abrindo a boca para glorificar. Eu senti Deus dentro de mim. Vamos estremecer o inferno com teu glória. O teu glória vai chegar até o trono de Deus. Você pode melhorar esse glória. E quando você adora Ele aqui, Ele dá honra aos anjos a teu respeito. Quando você glorifica Ele, Ele começa a trabalhar na tua casa. Ele começa a trabalhar no teu lar. Ele começa a trabalhar na tua vida. Então não se prenda. Abra a boca e na glória. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar e sabe viver. O Fábio, a primeira coisa que ele chegou quando ele entrou no culto e disse: pastor, eu quero me reconciliar. E o Fábio aqui é um menino bom, de vista, contemplando a vida dele, andando para um lado e para o outro. Muitas das vezes nós estamos, irmãos, numa situação difícil que não temos mais força para nos reconciliarmos com Deus. Porque o pecado ele tenta nos afastar. Porque foi a primeira coisa quando Adão ele pecou. Adão ele fugiu e se escondeu de Deus. É difícil quando nós nos arrependemos, quando nós pecamos, porque a primeira coisa que nós fazemos, pastor Gessé, é pecar contra Deus. Não adianta você se esconder, não adianta você estar no oculto, pecado é escondido, mas só você sabe, você e Deus, que a tua alma, ela almeja a presença do Espírito Santo. E vamos orar pelo irmão Fábio, oh Deus, pelo irmão Tiago, e por você que não veio aqui à frente, eu também vou orar pela tua vida. Enquanto nós oramos, já com ele, abraça aí o irmão Fábio, o irmão abraça o irmão Tiago, e eu quero que você abrace o seu irmão do seu lado, escolha uma pessoa, abrace ele ali que eu vou orar por você, abrace, abençoe essa pessoa, ore por ele, ore por ela, ore, e nesse momento cadeias estão sendo quebradas, cadeias estão sendo derramadas, cadeias estão sendo destruídas. Comece a abençoar o teu irmão, comece a abençoar
abençoar a ele. Decebe a saída, caravana baixada, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero nesse momento entregar a vida do Tiago, a vida do Fábio nas tuas mãos, Senhor. Sabemos, Pai, que não temos forças para caminhar sozinho nesse mundo. Esse mundo já é um maligno, esse mundo perdido, Senhor. Eu não quero, Senhor, me importar onde eles erraram, aonde eles pecaram, o que foi fazer, o que eles viessem cair. Mas eu quero interceder pela vida dos teus servos. Que o Senhor possa dar força a eles, que o Senhor possa abençoar a vida deles, que o Senhor possa abençoar a vida de cada membro congregado, cada visitante. Deus abençoa a tua igreja, Senhor. Ministra paz nessa noite, nesse ambiente de saúde para cada família aqui representada. Abençoa a tua igreja, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E quem crê, não dá um brado de glória. Receba as bênçãos apostólicas. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja com todos vocês, desde agora para todos sempre. Salve, irmão, com a paz do Senhor. E vou louvando aqui a Deus, finalizando o nosso culto para a glória de Deus. Agradeço a Deus, os santos e todos em nome de Jesus. Te amar pelo que voltar à inocência, acreditar em ti, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado vontade de crescer.